No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns dentro de casa e como consertá-los. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas sobre reforma e decoração. E antes de começar, já aproveita e já dá um like no vídeo. Um erro bem comum é escolher a cor da tinta que a gente vai pintar a parede e não testá-la no local. Quando a gente escolhe a cor da tinta lá no catálogo, é bem comum essa cor não ser a cor real da tinta. Isso acontece, é super normal, na verdade, isso acontecer. Então, para evitar perda de dinheiro, perda de tempo, antes de comprar toda a quantidade de tinta necessária para pintar o ambiente que tu queira, compra uma pequena quantidade para fazer teste de cor. O teste de cor, ele é uma das etapas, por exemplo, que se faz num projeto. Antes de definir de fato qual que vai ser a cor final daquele ambiente, pelo menos com os meus clientes, eu sempre faço o teste de cor. E eu incluí isso no processo do meu projeto após esta obra. Perceba nessas fotos, a gente tem a mesma cor da tinta e deu resultados completamente diferentes. Então, como vocês conseguiram perceber, faz muita diferença. Então, dependendo da iluminação, como que bate, a quantidade de janelas que a gente tem nesse lugar, que daí então vai variar a quantidade de iluminação natural que entra nesse ambiente, tudo isso faz muita diferença. Outra coisa também que faz diferença é a quantidade e as cores dos mobiliários que estão dentro desse espaço. Então são diversos fatores que a gente tem que levar em consideração. Por isso, a melhor solução é comprar pequenos frascos. Tem alguns fabricantes que já fazem específicos para o teste de cor. A Souvenir é um exemplo. Então tu consegue comprar uma pequena quantidade de tinta para passar lá na parede e testar. E uma coisa muito importante, testa em mais de uma parede, porque a mesma cor de tinta também tem diferença de acordo com a parede que tá. Tudo isso gera um certo conflito de coloração. Eu recomendo fortemente que você faça esse teste de cor. Não só por causa da quantidade de iluminação e tudo mais, e o quanto isso vai variar na tonalidade. Como eu comentei antes, é muito importante ver como que fica a composição dos outros mobiliários. Então eu recomendo que você realmente faça o teste e perceba dentro da sua casa, com o teu mobiliário, como que essa cor vai se comportar. Fazendo esse teste de cor vai te dar ainda mais segurança e mais relação com a tua casa. Então gera uma conexão maior ainda com o nosso lar. E além disso, é muito divertido. Pelo menos eu adoro essa parte do processo de cor, porque a gente consegue ver na vida real como que fica aquilo que a gente tanto almeja e deseja. Outro erro muito comum quando decoramos a nossa casa é deixar tudo alinhado. Todos os elementos decorativos e mobiliários na mesma altura. Isso gera um ambiente muito monótono e faz com que a gente tenha a sensação que esse espaço é menor do que de fato ele é. Então, elementos muito importantes do design, como o balanço e a escala, eles são essenciais para a gente conseguir gerar movimentos no espaço. E o que é isso? Quando eu digo gerar movimentos no espaço, é gerar diferentes alturas no espaço, porque isso vai dar mais dinamicidade no nosso olhar. Quando a gente enxerga tudo na mesma linha, na mesma direção, isso se torna muito monótono. Então, a gente tem que usar elementos decorativos e também no mobiliário que faça com que a gente tenha o olhar andando, entende? A gente não olhar sempre para um mesmo ponto é cansativo. Isso também a gente traz para decoração. Como que a gente consegue, então, arrumar esse erro aí em casa? O que dá para fazer? Dá para colocar diversos quadros em alturas diferentes. Plantas ajudam demais também nesse processo. Puffs, mesas de centro, todos esses elementos, além da sua funcionalidade ou então estética, todos esses elementos em conjunto tornam então um espaço bem mais interessante e mais confortável. Outro erro bastante comum é não utilizar os espaços da casa para organização. Se você quer ter uma casa clean, com a sensação de estar sempre arrumada e organizada, a implementação de elementos como baú, cestos e bandejas vai te ajudar nessa organização do dia a dia. Então, nessa imagem de exemplo, a gente consegue ter cestos. Os cestos, normalmente, a gente consegue guardar mantas, almofadas também dentro desses cestos, outros utensílios do dia a dia, como chaves, porta-copos, coisas que a gente normalmente usa mesmo. As bandejas são muito bem-vindas para a gente conseguir organizar esses elementos. Afinal, a organização dentro de casa, ela é fundamental, porque caso contrário, com muita desorganização, as coisas fora do lugar, dá uma sensação de sujeira, e isso acaba também nos gerando mais irritabilidade. Nós, como seres humanos mesmo, isso é bem biológico, a gente se atrai pela ordem, a gente gosta das coisas em ordem, a gente se sente mais confortável, aumenta o bem-estar dentro
dentro de casa, então é fundamental saber utilizar todos esses espaços a nosso favor. No quarto também a gente tem as opções de recamier, caso haja espaço suficiente para isso. É também uma boa dica pra gente ter baú para conseguir guardar roupa de cama, edredom, etc. Todos esses elementos que geram mais volume. É uma ótima opção para facilitar o dia a dia, o cotidiano de estar ali arrumando a cama, já consegue guardar na hora de dormir, consegue pegar facilmente. Então são coisas que facilitam a nossa vida. Mais um erro comum, usar o tamanho errado de tapete, principalmente muito pequeno. Quando se usa um tapete muito pequeno, quando o sofá, poltronas e demais elementos não estão sob esse tapete, isso faz com que se diminua o espaço. Tem uma sensação de um elemento perdido ali no meio. Então sempre preste atenção na hora de comprar o seu tapete. Prestar atenção nas dimensões adequadas que a gente tem que ter desse tapete. Presta atenção para ver se todos os elementos, sofá, poltrona, mesa de centro, etc, vão estar sob esse tapete. A sensação que o tapete tem que dar no espaço é a sensação de conforto, é a sensação de abraçar. Então sempre se lembra disso. O tapete tem que estar abraçando os elementos, porque daí tu não vai comprar um tapete menor e não vai errar na hora de decorar. Outro elemento que a gente pode utilizar para dar mais dinâmica nesse espaço é fazer a sobreposição de tapetes. Então, aí nesse caso, quando a gente tem um tapete maior, aonde abraça toda a sala de jantar, sala de estar, independente de onde está esse tapete, a gente consegue sim fazer a sobreposição de um menor em cima. Fica muito interessante quando é bem utilizado essa sobreposição de tapetes, mas caso contrário, só vai ser uma grande gafe da decoração. Então assim, não faça isso, não deixa o tapete pequenininho lá no meio, boiando no meio do espaço, entendeu? Lembre-se, o tapete tem que abraçar o ambiente, então todos os elementos têm que ficar sob ele. Um dos erros mais comuns dentro de casa é fazer cada peça, cada ambiente tenha uma paleta de cor e um estilo de decoração. Isso é o mais comum acontecer e eu vou te explicar por que não se deve fazer isso. Não estou dizendo que a gente tem que fazer a mesma coisa em todos os ambientes, que todos os banheiros devem ser iguais, que tudo tem que ser igual. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter uma coesão dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai ter uma paleta de cores principais desse ambiente e um estilo definido de decoração para a casa inteira. E não vai ser uma sala clássica com uma cozinha industrial, com um quarto borro e com o teu escritório totalmente rústico. Não, não dá certo isso. A gente tem que ter uma coesão dentro de casa, um conceito principal, um fio condutor que vai fazer que a gente tenha elementos que se conectem dentro de casa. Na decoração, tudo começa com uma paleta de cores, uma definição de paleta de cores e de um estilo que vai seguir dentro dessa casa. Então, vou dar um exemplo. A gente vai usar essa paleta de cor que tá aqui na tela. A partir dessa paleta de cor, a cliente definiu que a casa dela é uma casa contemporânea. Então, dentro da casa contemporânea, a partir dessa paleta de cores, a gente vai montar os demais ambientes utilizando essa paleta. E não vai ficar sem personalidade das pessoas que vão habitar cada ambiente desse. Então, quando a gente tem o nosso quarto, a gente gosta que tenha a nossa cara. Mas para isso, precisa ter coesão com o restante da casa. Senão a gente fica com uma sensação de desordem, quando nada conversa com nada. Então, neste exemplo que eu dei aqui do vídeo, por exemplo, como a gente tem nessa paleta de cor, a gente consegue repetir cores da paleta de cor em pequenos elementos, seja decorativos ou seja também revestimentos e mobiliários. Então a gente consegue ter uma coesão dentro de casa. Então a partir desses elementos a gente consegue ter uma harmonia e uma linearidade dentro de casa. E ainda assim mantendo a identidade de cada ambiente. E por fim, outro erro muito comum é não ter plano de referência. E esse erro ele tá muito conectado com o último erro que eu acabei de citar. Quando a gente não tem uma linearidade, uma coesão, a gente acaba gerando um espaço muito confuso. E não é isso que a gente deseja. A ideia é sempre manter uma certa ordem, como eu já falei lá no início do vídeo. Inclusive, se tu chegou até aqui, por favor, dá um like no vídeo. Então, além de ter a paleta de cores definidas, é muito importante a gente ter um plano de referências. E dentro desse plano entra o tal do mood board. O mood board, ele é muito importante porque é um mural de referências. Então, quando tu for receber ele da tua arquiteta ou da tua designer, ali vai ter a paleta de cor e o estilo de decoração que vai seguir dentro de casa ou então nesse ambiente. Por isso que ele é muito importante, porque ele vai ser o teu norteador. Então, uma dica que eu deixo, que é muito válido a gente fazer, além de ter as pastas no Pinterest com todas as nossas referências, eu gosto e sempre sugiro fazer um grupo no WhatsApp só contigo, entendeu? Aquele melhor grupo onde só tem tu e tu mesmo.
mesmo. E lá dentro coloca a planta de layout que tu for receber da tua arquiteta, o mood board e também as imagens de referência, ou então o link do Pinterest. E tem outros sites também muito interessantes com referências de projeto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dessa forma, quando a gente tem essa facilidade, então na palma da nossa mão, todas as plantas, o mood board, as referências que vão nos nortear, saber de fato o que a gente tem que comprar, como que é o estilo do que a gente precisa comprar. Isso vai fazer com que a gente evite a casa Frankenstein, entendeu? A casa Frankenstein é aquela casa onde cada elemento tem um estilo que não conversa entre si. Então isso é muito comum. Nem sempre a gente vai fazer uma lista de compras e comprar tudo pra casa. Possivelmente não irá fazer isso. Normalmente a gente compra as coisas aos poucos mesmo. Por isso que é importante ter o mood board. Por isso que é importante esses elementos. Porque quando tu for comprar, quando surgir a oportunidade de comprar, ou quando estiver passando perto de uma loja e achar algum elemento bonito, isso vai conseguir te ajudar a manter os pés no chão e saber se faz sentido tu comprar aquele elemento, se ele tá conversando com o estilo da tua casa. Então é uma ótima dica que eu deixo nesse vídeo aqui. Tenha esses elementos que tu irá receber da tua arquiteta ou da tua designer sempre na palma da tua mão, porque isso vai conseguir facilitar e fazer com que tu economize tempo e dinheiro dentro de casa. Se tu chegou até o final do vídeo, não esquece de dar um like e comentar aqui embaixo qual que é o estilo de decoração que tu mais gosta. Te vejo na próxima semana. Até!